Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, cumprimentar o governador Simval Barbosa, o governador Teotônio Vilela e os membros da mesa, senador Lindenberg Farias e Walter Pinheiro. Quero cumprimentar também os senadores e senadoras que estão aqui presentes nessa sessão especial. Agradeço ao presidente Renan a oportunidade de estar aqui presente nessa sessão especial, cujo objetivo é discutir assuntos federativos. E eu vim aqui justamente para discutir, não todos, porque são vários assuntos federativos. Nós estamos falando aqui de uma federação de 27 estados, que é parecida com a União Europeia. A União Europeia também tem 27 estados, sendo que alguns estados brasileiros são maiores do que os países da União Europeia. Então, não é fácil conciliar os interesses e tratar dos conflitos desse pacto federativo. Mas eu queria abordar aqui dois problemas importantes do pacto federativo, que são as dívidas dos estados e municípios e o conflito fiscal, ou a chamada guerra fiscal, que eu diria que está preocupando, né, e trazendo problemas para os entes federados. Eu queria dizer que, embora o nosso pacto federativo tenha se defrontado com problemas e conflitos, a ação conjunta dos entes federados tem tido um bom resultado ao longo do tempo. E eu gostaria de poder dar alguns exemplos em relação a isso. Ou seja, os entes federados têm conseguido implementar o desenvolvimento econômico e social nos seus estados e nos seus municípios, e também tem ocorrido a redução das desigualdades sociais entre os entes federados. Então, apesar dos problemas, estamos avançando e eu vou procurar mostrar isto aos senhores. Os principais estímulos do governo federal estão sob a forma de investimentos, e esses investimentos têm se avolumado nos últimos anos. Cito aqui o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que só no período de 2011 até 2013, ele executou 665 bilhões entre investimentos públicos e mais os investimentos privados. Cito aqui também o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, o famoso PAF, porque ele liberou espaço fiscal para os estados brasileiros de 2011 e 2012 de aproximadamente 100 bilhões de reais. E esse espaço fiscal é exclusivamente para a realização de investimentos, investimentos que são aprovados a priori e depois são financiados pelas agências multilaterais, como o Banco Mundial, o BID e mesmo o BNDES e outros e bancos privados também. Então, esse programa é um programa de vulto com o qual os estados têm tido capacidade para realizar os investimentos. Como nós passamos, nesses últimos 2, 3 anos, por uma situação um pouco mais difícil do ponto de vista da economia internacional e do ponto de vista do espaço fiscal, nós fizemos o ProInvest, um programa de 20 bilhões que foi mais ligeiro do que esses outros programas e que liberou para os estados, ou está liberando ainda para os estados e municípios, para os estados, 20 bilhões de reais que estão sendo utilizados também para fazer investimento. Portanto, eu acredito que a necessidade de investimento dos estados está sendo coberta por esses empreendimentos. É claro que sempre é necessário mais, porém, há já uma cobertura bastante razoável, né? Além disso, temos feito mudanças na legislação da parceria público-privada, facilitando essas parcerias, dando vantagens, e essas parcerias estão sendo adotadas crescentemente por estados e municípios, são uma boa saída para a realização de determinados projetos. E, por fim,
queria mencionar aqui o grande programa de concessões em infraestrutura que nós estamos implementando, já começamos a implementar, né, e que vão realizar um conjunto enorme de obras nos estados e nos municípios, espalhados pelo Brasil. Né? Nós temos aqui, é um programa de aproximadamente 500 bilhões de reais, não é? Na verdade, ele é até maior a partir de Libra e permite a melhoria da logística. O que é fundamental para os estados brasileiros é ter uma boa logística para poder escoar a produção, para poder fazer intercâmbio, para realizar as exportações e as demais atividades econômicas. E é disso que se trata nesse programa que está descrito aí e que alguns desses empreendimentos já estão em funcionamento. Concessões dos primeiros aeroportos, os aeroportos já estão sendo construídos, vão terminar no início do próximo ano, concessões do setor elétrico, linhas de transmissão, geração de energia já estão, este ano fizemos várias, e já fizemos uma concessão importante de uma rodovia este ano, outras virão até o final do ano, mas eu quero destacar aqui a concessão ou a partilha, que não é exatamente uma concessão, mas é um regime de partilha de Libra, que está implementando o maior empreendimento econômico que já se fez no Brasil. Este empreendimento, para compararmos, por exemplo, com a construção de uma estrada, qualquer uma dessas estradas que nós vamos leiloar, são estradas cujo investimento é da ordem de 6, 8, 10 bilhões, dependendo da estrada ou dependendo da ferrovia. Esta é a ordem de grandeza, cerca de 10 bilhões a serem implementados ao longo do tempo. É importante, claro, porém, o empreendimento Libra implicará num volume de investimentos de 180 bilhões de dólares. Só Libra, nos próximos 35 anos, vai implicar em investimentos, vou repetir, 180 bilhões de dólares, que é hoje aproximadamente 450, 500 bilhões de reais. Então, é um investimento muito poderoso, porque é um investimento que vai criar um poder amplificador. Existe uma cadeia produtiva no Brasil que está conectada ao setor de petróleo e gás, que é a implantação de estaleiros, e nós temos 5 novos estaleiros produzindo navios, plataformas, barcos, outros talvez serão necessários para dar conta deste novo empreendimento e outros que virão nesta área. Desenvolvimento tecnológico, são 30 bilhões de dólares de investimento e avanço tecnológico, porque é um empreendimento de última geração, de quinta geração tecnológica, e o Brasil se habilitando para poder explorar águas profundas, exploração a 7 mil metros de profundidade, não é qualquer tecnologia que dá conta. Estou vendo aqui o senador Delcídio, que já foi da Petrobras, conhece esses assuntos melhor do que eu, né? E também, além disso, vai gerar também empregos, vários empregos serão gerados, vai gerar um excedente de petróleo que será exportado no futuro. Somente Libra vai produzir, quando tiver madura a sua produção, cerca de 1 milhão de barris dia. A ANP fala em 1.400.000. De 1 milhão a 1.400.000, né? Significa, hoje, nós estamos produzindo 2 milhões de barris dia. Então, só Libra vai acrescentar 50% à nossa produção diária. Portanto, é bastante importante para o país. E sem dizer que todo o rendimento de Libra que vai para o governo federal será canalizada para o Fundo Social, que vai financiar a educação. Portanto, são várias as repercussões e as implicações deste grande empreendimento. Estou dizendo, é o maior empreendimento já implantado no país, que deixará uma marca importante e vai ter repercussões para as próximas gerações.
embora daqui a 2 anos já teremos o primeiro petróleo sendo extraído de Liba. Mas demora um tempo até que se atinja a sua maturidade, será em 2018, 2020. Não será para nós, mas será para as próximas gerações. Eu acredito que vários dos senhores estarão aqui ainda neste período para poder usufruir desse resultado que será obtido. Mas eu quero dizer, passando adiante, que nesse período em que houve uma ação federativa conjunta, houve um forte avanço no país na redução dos desequilíbrios regionais. Nos últimos 10 anos, houve uma importante redução dos desequilíbrios regionais. Vou mostrar aqui um quadro que fala do crescimento do PIB anual, PIB médio anual, né? Nos últimos 10 anos, de 2000 a 2010, são os dados que tínhamos disponíveis, não temos dados até 2012. Vejam, senhores, que média anual, a cada um dos 10 anos, no Nordeste, por exemplo, teve um crescimento anual do PIB de 4%, portanto, 40% no período, multiplica por 10. A região Centro-Oeste, 4,7%. Como disse aqui o governador, uma das regiões que mais desenvolve. O PIB, em média, 4,7% ao ano, ao longo de 10 anos. A região Norte, 5,2% em média, e a região Sudeste, 3,4%. É inferior aos demais, mas é bom, também é bom, bastante significativo, e a região Sul, 3,2% de média anual ao longo de 10 anos. Portanto, a conclusão é que todas as regiões cresceram bem, porém as regiões mais pobres cresceram mais do que as regiões mais ricas, portanto, diminuindo as desigualdades. Houve estados, ao longo desses últimos anos, cujo PIB foi superior ao PIB do país, que não foi pequeno, porque a nossa média de crescimento do PIB nos últimos 10 anos, 2003 a 2012, foi de 3,6% em média, apesar da crise, foi alto. Mas dos estados mais pobres, do Nordeste, do Norte, etc., o crescimento foi maior do que isto. Foi uma taxa de crescimento maior. Portanto, está havendo uma redução dos desequilíbrios regionais. Isso pode ser visto também no próximo slide, que mostra a evolução da renda do trabalho. Aí, pegando um período mais recente, de 2009 a 2012, é cumulativo, portanto, não é média. Nós observamos o mesmo fenômeno. Foi no Nordeste que houve a elevação da renda do trabalho. A renda do trabalho cresceu 23,9% nesses 4 anos, enquanto que na região Sudeste 16,2%, também foi bom, né? Também foi bom, foi menos que na região Nordeste, no Sul 13,6%, Centro-Oeste 7,9% e na Norte 13,2%. Portanto, no Brasil todo a renda do trabalho está crescendo, e mais nos estados ou nas regiões mais pobres. Eu quero dizer que todas essas iniciativas, aumentos de investimentos, certamente o aumento de gastos de custeio que os estados tiveram que fazer, e todos estão fazendo gastos em educação e saúde, por obrigações legislativas constitucionais. Todos os estados hoje estão despendendo mais recursos em educação e saúde. E mesmo assim, e mais os investimentos que estão fazendo, mesmo assim, a dívida dos estados brasileiros está caindo. Isto é muito importante ser registrado. E digo que de todos os estados, alguns mais, alguns menos, mas todos os estados brasileiros estão reduzindo as suas dívidas. Podemos ver aqui a dívida líquida dos governos estaduais em relação ao PIB. Em 2001, 18% do PIB era a soma de todas as dívidas estaduais. Em 2002 chegou a 20% e hoje é 10%. Portanto, a dívida dos estados brasileiros foi reduzida pela metade, e que mostra, então, um bom desempenho fiscal dos estados brasileiros. E aqui é sem exceção, alguns mais, alguns menos, mas todos reduziram, portanto, estão hoje em condições fiscais
melhores do que estavam no passado. É claro que se você conversar com o governador vai demonstrar as suas aflições, o dinheiro não dá, eu preciso de mais recursos. Porém, estão fazendo muita coisa e com as contas fiscais equilibradas. O mesmo pode ser dito dos municípios. A dívida líquida dos governos municipais, ela vem caindo também, chegou a 2,6% e hoje é 1,8% do PIB, né? Então também os governos municipais estão caminhando por uma trajetória de solidez fiscal, melhorando as suas contas públicas. Uma outra maneira de demonstrar isto é a relação entre a dívida sobre a receita, dívida consolidada sobre receita corrente líquida. Também é uma outra maneira que nós observamos que, no caso dos estados, a média da dívida era 2 vezes a receita corrente líquida e hoje está a menos de 1%, de uma vez a receita corrente líquida. Portanto, passaram de 2 vezes a receita corrente líquida para 1 vez a receita corrente líquida, que, aliás, era um dos objetivos estabelecidos pelos acordos de renegociação das dívidas que foram feitos de 2007 até 2000. Então, estão sendo cumpridos esses preceitos. No caso da União, também a trajetória é a mesma. A dívida consolidada sobre receita corrente líquida, a dívida sobre receita também caiu, era 3 vezes, 3,3, e hoje é 1,9 no presente momento. Portanto, todos os entes da federação cumpriram uma trajetória de saneamento fiscal e melhoraram as suas contas públicas. Na comparação internacional, o Brasil está bem posicionado. Aqui eu vou comparar as dívidas subnacionais, ou seja, as dívidas de estados e municípios. Não tem a dívida da União e nós podemos ver, o Brasil tem uma dívida bruta subnacional de 12,7% do PIB. Está entre os países que têm menor dívida dos entes subnacionais, né? Menor, inclusive, que a China e outros países emergentes. Então, estamos bem controlados e em condições favoráveis. Bom, então vamos abordar as 2 questões que nós mencionamos aqui. A questão de como melhorar ainda mais as condições fiscais dos estados e municípios. E, nesse sentido, está tramitando no Congresso, tramitou na Câmara um projeto de lei complementar, o de número 238, e que diz o seguinte: aqui eu selecionei apenas uma parte dos dispositivos que estão sendo aprovados. Mudança do indexador das dívidas, eu vou explicar em seguida. Utilização da Selic para o cálculo da dívida desde o início dos contratos, não é? Seria retroceder a Selic como indexador da dívida, também no passado. Tem também a proibição para estados e municípios de emissão de dívida mobiliária, ou seja, nada muda em relação a isso, porque já há uma resolução do Senado neste sentido, só a lei reforça e que no passado isto aqui foi muito, digamos, traumático, porque permitiu que os estados emitissem dívidas que ficaram sob controle. E, além disto, lembrar aos senhores que, embora essas medidas vão melhorar a condição fiscal dos estados, as dívidas vão crescer menos ou serão desidratadas, não é? Que o rigor fiscal continua plenamente e nós temos, permanece em vigor a resolução 2827 do Conselho Monetário Nacional, que limita a tomada de crédito, limita o endividamento de estados e municípios. É uma lei muito rigorosa, ela já foi feita no passado e nós continuamos com ela em vigor. Portanto, o fato de você ter menos dívida nos estados e municípios não significa que vai ser um endividamento fora de controle. Não, o controle continua muito rigoroso e nós continuaremos nessa trajetória de solidez fiscal. Então, vou explicar esses dispositivos que se encontram
nesse projeto de lei complementar que vai vir a conhecimento e aprovação do Senado em breve. Então, o primeiro dispositivo, proposta da mudança de indexador das dívidas. Bom, por que isto? Porque quando esses indexadores foram escolhidos nos anos 90 para os estados, a consolidação foi feita em 97, o governo de então fez um trabalho muito bom de consolidação das dívidas, porque os estados estavam endividados, alguns sob descontrole fiscal, então foi muito bom que a União, o governo federal, fez a consolidação. E alguns estavam, poderia dizer, sem condições fiscais, e foi feita uma restauração da situação fiscal. Então, a dívida foi consolidada, a União assumiu a dívida e os entes federados passaram a dever para a União e dever pagamentos mensais para poder depois pagar essa dívida. Na ocasião, foram escolhidos como indexadores o IGPDI de 6% a 9%, que na ocasião era um indexador menor do que a Selic. Os senhores estão lembrados, nessa ocasião, 97, 98, a Selic era muito alta. Era um índice bem alto por causa de problemas inflacionários, enfim, problemas que não veio ao caso. E aí o governo de então procurou dar um benefício para os estados. Ele procurou dar um indexador menor, que fizesse com que a dívida crescesse menos. E assim foi feito, Acontece que, com o tempo, as condições mudaram, e os IGPs-DI, principalmente com mais 9%, tornaram-se um indexador mais perverso, que aumenta mais rapidamente a dívida dos estados. Então, no momento presente, isso está acontecendo, conforme os senhores podem ver pelo quadro que está ali. No ano de 2013, o IGPDI mais 6 está previsto fechar o ano em 11,8. O IGPDI mais 9, 14,8. Enquanto a Selic, isso aqui é média, não é Selic final de ano. Mas a média, contando desde janeiro até agora, 8,4 e o IPCA mais 4, 9,8. Portanto, os entes federados poderão escolher, de acordo com a sua vantagem, um dos dois indexadores, ou a Selic ou o IPCA mais 4%, que deverá vigorar já, se os senhores assim entenderem e aprovarem desta maneira, a partir de janeiro deste ano. E só com esta mudança significa que a dívida dos estados e dos municípios, ao invés de crescer a um ritmo de GPDI, que é um ritmo mais rápido, crescerão a um ritmo mais lento. Crescerão, porém a um ritmo mais lento, mais compatível com a nova realidade de juros da economia brasileira. Nós já não temos aqueles juros fantásticos, já não temos inflação alta, tudo está sob controle. Dentro dessas novas condições, adotar a Selic é um bom senso que deve ser praticado. E também se faz a equidade, porque quando foi estabelecido o indexador, ele corresponde ao custo de rolagem da dívida do governo federal. Quer dizer, o governo federal estabeleceu o indexador porque ele também rola a sua dívida, ele também paga. Então, se nós assumirmos a Selic, hoje a Selic é o indexador mais justo para a dívida federal e dos estados. Então, nós não estamos ganhando nada. Aquilo que nós pagamos, estamos cobrando dos estados e fica uma situação mais equitativa. A vantagem desta mudança, que será retroativa a janeiro deste ano, será em torno de 15 bilhões de reais só para o ano de 2013. Significa que o crescimento das dívidas dos estados será a menor 15 bilhões a menor. Não houvesse essa mudança, eles teriam crescido o que devem crescer, que seria 15 bilhões acima do que crescerão com esse novo indexador. Portanto, isto melhorará as condições fiscais de estados e municípios, Mesmo que não resulte, digamos, numa disponibilidade de recursos de custeio imediato, porque os estados continuarão pagando
13%, 14%, 15%, aquilo que está estabelecido, né? Mas com o tempo, com o encolhimento dessa dívida, poderão pagar menos do que 13%, menos do que 12%. Ao longo do tempo, isto vai melhorar, mesmo que não melhore de forma imediata. É sempre melhor você administrar uma dívida menor do que uma dívida maior. Só para mostrar a evolução desses indexadores, vocês podem ver, do lado esquerdo, em abóbora, nós temos o período 98 a 2001. Nesse período, foi quando o governo federal ele deu a opção de mudar o custo Selic. O custo Selic era um custo de mercado, não estava estabelecido, mas as dívidas estaduais eram roladas a esse custo. Trocar a Selic, senhores vejam que nesse período, 98 a 2001, a Selic tinha crescido 22,7%. O IPCA, que era a inflação, 6%. Então, vejam, muito acima da inflação estava crescendo as dívidas. E para o período, ou então, em relação a IGPs, nós podemos ver que tanto 6 quanto 7,5 quanto 9, ambos cresceram menos do que a Selic nesse período. Então, isso mostra que foi correto, o governo federal, na ocasião, colocou o IGPs e o IGP beneficiava os estados, né? Agora, ao longo do tempo, isto mudou. Se pegarmos 2009 a 2012, que está ali em azul, nós podemos ver que a Selic é o menor indicador. É o indicador, aqui é uma média anual, não é acumulada, é média anual. É 10% ao ano em média, cresceu. Portanto, a dívida seria corrigida em 10%. Mas foi corrigida de fato, aqueles que estão no IGPDI mais 9, 14,7%. Portanto, 50% a mais de correção da dívida do que seria pela Selic. E isso aqui beneficia praticamente 98% dos municípios que têm dívida e que a dívida foi reestruturada, não é? Então, são 180 municípios que tinham dívidas espalhados por todo o Brasil que poderão trocar por Selic o seu indexador, que é IGP mais 9. Bom, então esse é um ponto, é a mudança do indexador daqui para frente. Porém, está sendo dada uma outra possibilidade, que é a possibilidade de que a Selic possa retroceder, ser utilizada desde o início dos contratos, né? Então, cada um vai ter que fazer os cálculos para saber. Os contratos que foram assinados em 97 foram os contratos dos estados. E aí os estados se beneficiaram, porque passaram de pagar as taxas de mercado, que eram acima de Selic, ou a Selic que era muito alta, passaram a pagar IGPDI, né? Então, esses estados, só alguns dos estados têm vantagem, porque eles, ao longo do tempo, pagaram menos. Nós podemos ver aqui, a Selic, de maio de 97 a dezembro de 2002, cresceu 1.000%, contra uma inflação de 156%. E a dívida cresceu isto. A dívida cresceu isto. O IGP mais 9, portanto, todos aqueles municípios que eu mencionei, 1.360%. E o IGP mais 6, 820%. Portanto, de fato, houve uma elevação extraordinária da dívida, né, que avolumou, tornou alguma dívida impagável. Alguns municípios pagam todo mês ou pagam todo ano um volume importante, uma parcela da sua receita corrente líquida, em geral, em média, 13%, e no final continuam com uma dívida maior. A dívida cresce. Por quê? Porque ela teve um crescimento exponencial nesse período. Agora nem é mais isso, porque agora todos os indicadores se acalmaram. Mas no passado foi exponencial. Então você ficou ali com um grande abacaxi, né? Então o que nós estamos fazendo é desidratando isto, o que havia de excesso. Não há nenhuma violação da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque nos contratos, a lei de responsabilidade fiscal diz, você não pode mudar contrato, você não pode fazer reestruturação de dívida. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos possibilitando o uso da Selic porque a Selic está nos contratos.
nos contratos de reestruturação da dívida. Só que ela está, curiosamente, como um instrumento punitivo. É assim, se o governo atrasar os pagamentos que devia fazer com o indexador IGPDI, paga a Selic como punição, né? É que naquele tempo era punição, porque ela era maior. Porém, já está no contrato e nada impedia que o Estado dissesse, bom, então eu vou ser punido aqui. É claro que os Estados não gostam de atrasar porque tem outras sanções, mas está contido já no contrato a possibilidade de usar a Selic, portanto, não há inovação, não há nenhuma mudança, né? Então, em relação às dívidas dos Estados, é isso que eu tinha a dizer. A quem beneficia esta retrocessão da Selic? Não beneficia os Estados que assinaram contratos em 97, que para eles, naquela época, o IGPDI era melhor, né? Beneficia os entes federados que assinaram o contrato a partir de 99 e 2000, quando houve uma inversão, né? E a Selic ficou menor que os IGPs-DIs. Então, isto beneficia 2 estados que assinaram depois essas reestruturações, que foi o estado de Alagoas e o estado do Rio Grande do Sul, e 180 municípios, né? Sendo que, nesses 180 municípios, que espalhados pelo Brasil, de todos os estados, né, está entre eles o município de São Paulo, mas está também Cuiabá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e quero dizer que o desconto maior não será para São Paulo, como tem sido dito nos jornais. Pelo contrário, São Paulo é um dos que tem uma redução percentual menor do que os demais municípios, né? Portanto, vai beneficiar todos esses municípios que estão pagando o IGP mais 9. A maioria, só 3 municípios desses 180 ficaram possibilitados de pagar IGP mais 6 porque tinham algum patrimônio para entregar, como fizeram os estados, e diminuir, pagar aqueles 20%. Tá certo? Bom, então, isso beneficia todos esses municípios, não é? E eles estarão mais saneados, administrando uma dívida pagável, que eles vão pagar. Agora, quando eles pagarem as prestações, dali a um tempo eles vão quitar essa dívida, tá certo? E vão se alinhar com uma boa situação fiscal. Embora, como eu já demonstrei, a dívida de todos vem caindo, portanto, continuaremos exatamente na mesma trajetória de saneamento das dívidas e solidez fiscal. Bom, o segundo ponto que eu queria abordar é o conflito fiscal ou o conflito chamado de guerra fiscal, que hoje, digamos, tira o sono dos governadores, né? O ICMS é tido hoje como um tributo problemático, não é? Não só pela complexidade da legislação, são 27 legislações diferentes, regimes diferentes. Há um problema de acumulação de créditos que não são pagos, né? Então isso atrapalha muito a atividade empresarial, né? Mas fundamentalmente esse regime, quando ocorre a doação de incentivos sem a aprovação do CONFAS, isso gera uma incerteza jurídica. Isto é considerado inconstitucional. E as ações que têm sido interpostas no Supremo têm sido acatadas, né? Eu diria que todas que foram interpostas têm sido acatadas. Portanto, há um problema, e o problema é crescente. E há um conflito crescente entre os estados que não estão reconhecendo os créditos fiscais que lhes são transferidos. Os estados que recebem mercadorias de outros estados desconhecem, não reconhecem, cobram novamente o ICMS desses estados. Então, há um conflito, o conflito vem se aprofundando e me parece que chegou um ponto em que
há mais perdas do que ganhos com a continuidade da guerra fiscal. Quer dizer, é um instrumento que até foi importante, porque não havia outro em algum momento, então não estou criticando aqui, mas que chegou num ponto de exacerbação que é preciso aprimorar, mudar a lei. E foi nesse sentido que nós apresentamos um projeto de reforma do ICMS que vem sendo discutido amplamente nesta casa, principalmente na comissão da CAI de Economia e Finanças, não, Assuntos Econômicos, são tantas, Finanças e Tributação na Câmara, Economia. Eu já participei de vários debates ali, meus secretários executivos também participaram. É um debate acalorado, porque há conflitos entre os estados, mas certamente, se nós aprovássemos esta legislação, nós teríamos como grande ganho a redução da incerteza jurídica, que hoje dificulta os investimentos, atrapalha os investimentos, amedronta os empresários. Porque os empresários que receberam subsídios no passado e estão ainda presentes com esses subsídios, não sabem o que vai acontecer com esses subsídios. Se eles serão questionados pelo Supremo, se eles serão glosados e se eles terão que devolver esses subsídios e os governadores e secretários responsabilizados por algo que feria a legislação. Então, é um problema sério que vem se agravando. Então, essa reforma, ela reduziria os conflitos. Não vou dizer que vai acabar o conflito, porque sempre tem algum conflito a ser administrado, mas ele reduziria e diminuiria a acumulação de créditos. Cabe destacar que, em relação ao ICMS, já demos um passo importante aqui nesta casa, quando já aprovamos o fim da Guerra dos Portos, chamada Guerra dos Portos, e com a redução da alíquota interestadual para produtos importados para 4%. Então, nesse quesito, a reforma foi feita e já está com 4%. Agora, falta fazer o restante. Esse novo modelo, o senhor já conhece, eu só vou dizer quais são os pontos básicos desse modelo, que é reduzir a alíquota interestadual de ICMS 7,4% e, se não me engano, mais uma alíquota de 10%, e até 8 anos, é uma escada que vai descendo aos poucos, e a criação de um fundo de compensação de ICMS, responsável o governo federal, ressarcir a arrecadação a menor, em função da implementação dos novos percentuais, e a criação de um fundo de desenvolvimento regional. Este, sim, será o sucedâneo do incentivo fiscal, porque ele também é um incentivo, só que ao invés de ser um incentivo, um incentivo, digamos, não constitucional, será um incentivo legal que dará aos estados um recurso suficiente para que eles possam atrair as empresas por outros mecanismos que não simplesmente o subsídio fiscal. E esse fundo é um fundo que na sua última versão, depois de muita discussão e depois que nós cedemos bastante, chegou a um volume de 300 bilhões, 297, 98 bilhões de reais, né, até 2020, né, porque é gradual, e com a participação de recursos orçamentários no valor de 25% desse valor, e o demais seria financiamentos em situações muito convenientes que ficarão na mão dos estados, e esses estados poderão usar esses financiamentos para fazer investimentos em infraestrutura, facilitar a vida das empresas, né? Criar condições para que os estados se tornem atraentes. E é muito dinheiro e corresponde àquilo que deixa de se dar com os subsídios, né? Então, e para poder concretizar essa reforma, é preciso convalidação dos benefícios já dados pelo CONFAS. Não pelo CONFAS, mas que já foi dado pelos estados, que teria que ser convalidado pelo CONFAS, e aí deixam de romper, se tornam constitucionais, deixam de ser inconstitucionais. Portanto, também cabe essa convalidação do subsídio. Bom, nós temos discutido esse projeto há algum tempo, temos nos defrontado com problemas ou divergências entre os estados,
né? E o problema é que não temos ainda conseguido um acordo geral entre os estados. Sempre em algum momento há alguns estados que colocam dificuldades ou que veem problemas nessa mudança, né? E é muito importante que uma mudança dessa magnitude, que muda, né, um tributo fundamental para os estados, seja feito de forma consensual, de forma em que os conflitos sejam aplainados, que não fiquem arestas. Essa é a nossa posição, porque senão, se você deixar muitos descontentes pelo caminho, depois o projeto aprovado será fortemente criticado, né? Surgirão críticas, surgirão divergências, e aí nós acabaremos não tendo o benefício de uma nova estrutura tributária para os estados. E o segundo ponto, a segunda condição para que possamos aprovar essa reforma é que os recursos que nós indicamos como possíveis, não é, no Fundo de Desenvolvimento Regional, não sejam ultrapassados, porque nós já chegamos num valor limite. Nós começamos com um valor mais baixo e aí nós fomos evoluindo e chegamos nesse valor, né? Começou com o Delcídio e agora com o Lindenberg. O Delcídio dizia, não, esse valor está bom, eles não vão querer mais. Aí chegamos com o Lindenberg, não, precisa aumentar um pouco. Bom, aumentamos. Agora esse valor está bom. Então não dá para aumentar o valor em relação ao que nós apresentamos hoje, principalmente no que diz respeito aos recursos da União. Do Orçamento Geral da União, nós estamos com 75 bilhões, não é pouca coisa, e as contas fiscais não aguentam um compromisso, um comprometimento de mais recursos da União. Nós sempre temos que estar com as nossas atenções voltadas para o resultado fiscal, para o equilíbrio fiscal. Nós temos que conciliar desenvolvimento com solidez fiscal e não podemos nos afastar deste patamar que nós estabelecemos aqui. Portanto, seriam só 75 bilhões, não é pouca coisa, 25 bilhões de recursos orçamentários e 75 de empréstimo. Portanto, se nós conseguirmos superar essas divergências que ainda persistem, né? Algumas foram superadas, mas você supera umas. Nós tínhamos 3 estados que apresentavam problemas. Os 3 estados resolveram, aí surgiram 3 novos estados. Então, temo que daqui a pouco surjam outros. Quando nós vamos fechar, aí vem mais 3 estados e dizem, não, eu não concordo com isso, com aquilo. Então, este é o cuidado que nós temos que ter. A condução desse processo tem sido excelente, muito boa. É uma discussão de altíssimo nível. Quero cumprimentar a CAI e o Senado que tem conduzido esses trabalhos. É uma matéria extremamente difícil, é uma reforma estrutural da estrutura tributária brasileira, é uma grande reforma, porém ela requer toda a cautela para que a gente possa, digamos, avançar realmente e não reproduzir novos conflitos que estão por aí. Então, muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer.